Olá, pessoal. Boa tarde a todas, todos e todos. É um prazer receber vocês. Vamos começar aqui com a abertura do evento. A Laura aí vai começar com a abertura com vocês. E aí a gente vai se apresentando. Boa tarde, então, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos. Nós estamos iniciando agora o evento IFConexpio, Congresso de Extensão, Pesquisas, Estudos e Lutas da Educação Básica, Técnica e Tecnológica. Eu sou a Laura Tano, tenho 19 anos, estou no 4º ano do Ensino Médio Integrado ao Técnico de Informática no Instituto Federal Campus Piracicaba. Agora nós iremos apresentar toda a nossa comissão organizadora. Olá, meu nome é Gabriel Coelho, eu estou no 3º ano de manutenção automotiva integrado ao ensino médio, eu tenho 17 anos e eu faço parte da comissão do IFConexpio. Matheus, tem que desmutar o microfone. Oi, pessoal, desculpa ter mutado o microfone ali. Me chamo Matheus de Albuquerque Rocco, faço parte do Instituto Federal de Piracicaba. Estou no 1º ano de manutenção automotiva e também faço parte da comissão organizadora do Instituto Federal, do IFConexpio. Boa tarde, gente. Eu sou Isabelle Fessa, do 1º ano de manutenção automotiva e faço parte da comissão organizadora do IFConexpio. Boa tarde, gente. Meu nome é Ana Lívia Castorino, eu tenho 18 anos, eu estou no 3º ano de informática do IF Campus Piracicaba e eu também faço parte da comissão organizadora. Boa tarde, gente. Meu nome é Isabelle, eu estou no 3º ano de informática e eu também faço parte da equipe organizadora do Conexpio. Olá, gente, eu sou Lucas Napomuceno, faço parte do 1º ano de informática do IFSP de Piracicaba. Eu também faço parte da comissão organizadora do Conexpio. Boa tarde, gente, eu sou a Beatriz Fernandes, eu tenho 16 anos e eu estou no 1º ano de manutenção automotiva. E eu faço parte da comissão organizadora do Conexpio também. Boa tarde, gente. Sou a Mara, eu faço parte do 1º de manutenção de Piracicaba. Legal, pessoal. Eu sou o professor Paulinho Leal, eu estou aqui coordenando esta comissão deste evento, que é a sua primeira edição de maneira virtual, e é um evento aí organizado por essa galerinha linda aí dos nossos estudantes, das nossas turmas do 1º, 2º, 3º e 4º ano de ambos os cursos. Inicialmente queremos agradecer, né, a presença virtual de todas, todos e todos vocês. Também agradecemos a todos os docentes, técnico-administrativos, né, que auxiliaram nos bastidores, auxiliaram aí, incluindo na participação aí das turmas, né, para esta atividade acadêmica, que começa hoje, quarta-feira, dia 20, e ela vai até sábado, tá? Então teremos atividades hoje, na parte da tarde, após essa abertura, também teremos uma palestra, né, com a Laís Grossi, teremos convidados aí alguns docentes também que vão auxiliar na mediação. Hoje, na parte da noite, né, teremos a partir das 18h30 a transmissão do documentário, né, sobre o centenário de Paulo Freire, a partir das 18h30, documentário da TV Cultura, e na sequência a abertura com a Anita Freire, às 19 horas, com o tema A Atualidade do Pensamento de Paulo Freire. Tá? Então, este ano é o centenário, né, comemora-se o centenário de Paulo Freire, e teremos aí várias atividades também amanhã, na sexta e no sábado, incluindo aí falas de estudantes, palestras, apresentações do curso, né, apresentações de trabalhos. Então, amanhã, por exemplo, na parte da manhã, na parte da tarde e na parte da noite, alguns estudantes apresentarão, né, alguns trabalhos, alguns relatos de experiência, tá? Depois, na sexta, também teremos mais algumas palestras e encerraremos no sábado, no período da tarde, tá? Então, a gente espera aí que vocês
gostem, participem, comentem, né, façam aí os comentários, façam suas dúvidas ao longo de todo este evento. E a cada dia nós lançaremos aqui a lista de presença, tá? Então, mais tarde haverá aqui o formulário para vocês preencherem a lista de presença, e aí tanto os estudantes dos cursos integrados, né, receberão aí a presença ao responder este formulário, e para as pessoas que não são, né, do ensino médio integrado, mas que querem aí participar do evento, receberão um certificado, né, desde que responda a este formulário, né, e participe aqui com os comentários, né, com as perguntas aí no chat do YouTube, tá? Bem, então, para esta abertura aqui, essa recepção de vocês, esqueci de falar que a gente também agradece, né, a Coordenadoria de Extensão, né, a PRP também, a Pró-Reitoria de Pesquisa, a diretoria, né, de ensino também aqui do campus, por conta da possibilidade aí do fomento de bolsas, né? Então o Instituto Federal aqui, ele também possibilita bolsas para os estudantes, né? A gente é uma instituição pública, gratuita e de excelência, e aí neste processo há esses estudantes que estão aqui, a maior parte deles possui bolsas de ensino, bolsas de pesquisa e bolsas de extensão, né, no qual eles desenvolvem aí a tríade entre o ensino, pesquisa e extensão, articulando os conhecimentos desenvolvidos dentro do curso com os conhecimentos relacionados à comunidade, ou com aprofundamento, se for, no caso, aí, o projeto de ensino, um aprofundamento com as turmas, ou um projeto de pesquisa envolvendo aí o aprofundamento e os conhecimentos relacionados à parte científica. Tudo bem? Estamos vendo aí muitos comentários, né? O pessoal do primeiro manutenção aí, a galera da informática também. A Sofia comentando da carinha, né? Que é legal a gente ver aí todos e todos. A gente não vê a hora de voltar presencialmente. A comissão aqui organizadora do evento, né? E todas as demais pessoas aqui responsáveis. A gente se solidariza, né? Pelas vítimas da Covid. E por todo esse processo, né, de enlutamento e de perda que tivemos, de mais 600 mil vítimas, né, mais 60 mil vidas perdidas ao longo desta pandemia. Então, nos solidarizamos, né, e queremos aqui voltar o tão breve possível, assim que for possível, mas que seja seguro, né. Então, agora, e com a segunda dose, né, que os estudantes aí estão recebendo, quem sabe a partir de novembro a gente não consiga fazer alguma atividade presencial já no campus, né, quem sabe aí um show de talentos, né, não sei se a galerinha aí que está assistindo no YouTube vai curtir aí um show de talentos, por exemplo, presencial, ou alguma outra atividade, uma roda de conversa temática, alguma palestra, né, em novembro, e para alguns estudantes, principalmente para quem está no primeiro ano, conhecer presencialmente o Instituto, né? Porque para quem está no primeiro ano ainda não conhece, né? E quem está no último ano vai ver a quadra coberta, vai ver a cantina num novo lugar, vai ver um novo prédio lá da pós-graduação da Exalc, lá do lado do Instituto também está quase finalizado, né? Então, também vão se reconhecer no campus, né, que a nossa quadra e a cobertura dela, inclusive, é uma luta também dos estudantes, né, desde 2016, que a gente começou os cursos técnicos integrados ao ensino médio aqui no campus Piracicaba, e aí a gente conseguiu aí, com os esforços aí da direção, os esforços relacionados aos recursos, né, inclusive com verbas parlamentares aí para a construção, né, de novos espaços aí dentro do campus, né. Nós pedimos desculpas também devido a toda essa correria, a gente não conseguiu aí convidar, né, todos e todos aqui representantes de todos os segmentos, né, para fazerem parte aqui dessa abertura, mas a gente vai tentar fazer isso aí ao longo do evento também. Ok? Já estão perguntando se colocaram cesta lá na quadra, né? Ainda não, mas a gente em breve conseguiremos, né, Pietra? Um passinho de cada vez, né? Bem, então, para este início aqui, né, para essa abertura, né, quem continua sendo Paulo Freire
né, uma pergunta aí que a gente colocou para problematizar e iniciarmos aí os nossos diálogos hoje. E a ideia aí é que cada estudante agora, né, fale aí uma frase, né, de Paulo Freire, uma frase que te remeta, né, a alguma perspectiva transformadora, né, algum elemento aí da educação para pensarmos na transformação social, né? Então, cada estudante da comissão aqui falará uma frase de Paulo Freire para vocês. Então, fiquem aí à vontade, podemos começar com o Coelho, depois da Laura, por favor. A minha frase que eu separei foi que não há docência sem discência. A frase que eu separei foi: seria uma atitude ingênua esperar que as classes dominantes desenvolvessem uma forma de educação que proporcionasse às classes dominadas perceber as injustiças sociais de maneira crítica. Paulo Freire. A minha frase selecionada foi: educação não transforma o mundo, educação muda as pessoas, pessoas transformam o mundo. Paulo Freire. Minha frase é: ninguém ignora tudo, ninguém sabe tudo. Todos nós sabemos alguma coisa, todos nós ignoramos alguma coisa. Por isso, nós aprendemos sempre. Paulo Freire. A frase que eu escolhi foi: a humildade exprime uma das raras certezas de que estou certo. A de que ninguém é superior a ninguém. Paulo Freire. A frase que eu escolhi foi: quando a educação não é libertadora, o sonho do oprimido é ser opressor. Paulo Freire. A frase que eu escolhi foi: quem ensina aprende a ensinar, e quem aprende ensina ao aprender. Paulo Freire. A frase que eu escolhi foi: não há saber mais ou menos, há saberes diferentes. Paulo Freire. A frase que eu selecionei foi: ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua própria produção ou a sua construção. Paulo Freire. Ótimo, então vimos aí algumas das frases, né, de Paulo Freire trazida por estudantes, e a primeira frase aí trazida, apontada pelo Gabriel Coelho, né, foi que não há docência sem discência, né? Então esta frase é o título do capítulo 1, né, do livro Pedagogia da Autonomia, de Paulo Freire, é um dos últimos produzidos, construídos por ele, né? E no qual esse capítulo traz vários outros subtítulos, né, tais como: ensinar exige rigorosidade metódica, ensinar exige pesquisa, ensinar exige respeito ao saber dos educandos, ensinar exige criticidade, ensinar exige estética e ética, ensinar exige a corporeificação das palavras pelo exemplo. Ensinar exige risco, aceitação do novo e rejeição a qualquer forma de discriminação. Ensinar exige reflexão crítica sobre a prática. Ensinar exige o reconhecimento e a assunção da identidade cultural. Já no capítulo 2, né, ensinar não é transferir conhecimento. Ensinar exige consciência do inacabamento. Ensinar exige o reconhecimento do ser condicionado. Ensinar exige respeito à autonomia do ser do educando. Ensinar exige bom senso. Ensinar exige humildade, tolerância e luta. Luta em defesa dos direitos dos educandos, dos educadores. Ensinar exige apreensão da realidade. Ensinar exige alegria e esperança. Ensinar exige a convicção de que a mudança é difícil, mas é possível. Ensinar exige que a mudança é possível. Ensinar exige curiosidade. E no terceiro capítulo 3, desse livro, ensinar é uma especialidade humana. E a partir dessa especificidade humana, ensinar exige segurança, competência profissional e generosidade. Ensinar exige comprometimento.
Ensinar exige compreender que a educação é uma forma de intervenção no mundo. Ensinar exige liberdade e autonomia. Ensinar exige tomada consciente de decisões. Ensinar exige saber e escutar. Ensinar exige reconhecer que a educação é ideológica. Ensinar exige disponibilidade para o diálogo. E, por fim, ensinar exige querer bem aos educandos e às educandas. Né? Então, estes são alguns tópicos, né, de vários conceitos presentes na obra de Paulo Freire, e com as quais aqui nós realizamos a abertura deste evento de quem está sendo Paulo Freire. Né? Então, apesar de várias críticas, né, só lendo este sumário, só lendo esse índice, a gente consegue entender porque há tantas pessoas, né, como uma das frases que foi trazida aí por estudantes, né, há tantas pessoas das classes dominantes que são contrárias a esse tipo de pensamento, a esse tipo de educação, uma educação libertadora, uma educação omnilateral, uma educação integral, uma educação que forma para o mundo do trabalho e não apenas para o mercado de trabalho. Né? Então, é com essa perspectiva, né, que nós estamos fazendo aqui a abertura deste evento e agradecemos mais uma vez a presença, a participação de todas, todes e todos vocês. Tá? Então, mais uma vez, muito grato. É uma felicidade aqui estar com toda essa galerinha linda aqui, mesmo que virtualmente, né? Em breve aí a gente aguarda nos encontrarmos presencialmente, tá? E agora eu deixo aí com o Rocco e com o Coelho, né, para darem prosseguimento à palestra aqui, às atividades da parte da tarde, e que vai se encerrar às 16h30. E aí, em breve, ao longo aí da apresentação, nós enviaremos aqui a lista de presença para vocês, tá? Através da qual vocês poderão receber aí o certificado também de participação. Então, muito grato a todas e todos, e tenhamos aí um bom evento, uma boa semana de atividades científicas, tecnológicas e educacionais dentro do Instituto Federal. Né? Instituto Federal, ensino público, gratuito e de excelência. Muito obrigado, professor. Obrigado, professor, pela grande fala. Agora eu vou chamar a nossa querida Laís e o nosso professor Michael para mediar, e a Laís para falar sobre o tema lápis cor de pele. Obrigado. Primeiramente, gostaria que o Michel se apresentasse. Em primeiro lugar, um professor de empreendedorismo, filosofia, o que mais, professor? Tudo bem? Estão me escutando? Sim, sim. Sim? É um prazer aí, queria agradecer o convite de vocês. Eu fico sempre muito feliz em participar e ver vocês, né? Puxa, que trabalho incrível, né? Que lembrar Paulo Freire. Eu sou, para quem não conhece, eu sou o professor Michel, eu sou do ramo da economia, né? Eu sou mestre, graduado e doutor em economia, sou pesquisador na área também, e estou responsável no campus pelas disciplinas ligadas a esse ramo, né? Infelizmente não tivemos aula ainda presencial com a turma que atualmente estou dando aula, né? Mas é um prazer participar aqui, e eu estou aqui só para mediar hoje, para ver se a apresentação da Laís aqui sobre o tema lápis cor de pele. Obrigado. Olá, boa tarde a todos. Agradeço imensamente o convite. É uma honra para mim estar aqui hoje, nesse ciclo de palestras, comemorando o centenário do nosso querido Paulo Freire, que é uma inspiração para mim como educadora. Então, meu nome é Laís, eu sou graduada em Pedagogia pela Universidade Federal de São Carlos. Atualmente sou professora de Educação Infantil e vim compartilhar um pouco com vocês esse projeto social do qual eu faço parte, na comunidade Renascer, e essa oficina, essa atividade com o tema Lápis Cor de Pele, que trabalha principalmente para a promoção de uma educação antirracista, né, que é o que todos nós
esperamos como educadores é um ensino igualitário, livre de preconceitos, discriminação de raça, gênero, do que seja, né? Então, eu gostaria, se eu puder já iniciar, compartilhar a minha tela com vocês. Posso já? Sim, pode sim. Então, vamos lá. Por favor, alguém pode me avisar se está dando já para ver a tela? Que eu paro de ver vocês depois que eu ligo. Sim, está. Pode continuar. Sim? Ok. Bom, então eu vou pedir permissão para dividir a minha apresentação em duas partes. Primeiro, eu vou contextualizar, né, esse coletivo de educação popular, Paulo Freire, no qual eu faço parte, e um segundo momento eu inicio, então, a palestra sobre a oficina Lápis Cor de Pele. Bom, contextualizando para vocês primeiro o que é a comunidade Renascer. Então, a comunidade Renascer é uma ocupação urbana que abriga mais de 480 famílias e ela está localizada na zona sul do município de Piracicaba, na zona oeste, perdão, do município de Piracicaba. Infelizmente, atualmente a comunidade se encontra em situação de despejo, né, um processo de despejo, mas nós estamos aí na luta para que eles consigam os direitos básicos de moradia, saneamento básico, acesso à educação, né? Bom, então, a necessidade inicial desse apoio pedagógico às crianças dessa comunidade se deu em razão da pandemia, né, com a suspensão das aulas presenciais. Essas crianças que residem na comunidade se encontravam desamparadas na realização principalmente das atividades escolares que eram enviadas pela escola. Não sei se vocês sabem, mas as atividades escolares do município de Piracicaba contavam como presença, como controle de frequência escolar para essas crianças. Então, as atividades tinham que ser realizadas e devolvidas para a escola. E, infelizmente, a grande maioria dos pais dessas crianças não possuía disponibilidade e, na maioria das vezes, também conhecimento e estrutura necessárias para auxiliar nessas atividades, né? E até também pelo fato de muitos pais não serem alfabetizados e muitas famílias não conhecerem, não dominarem a língua portuguesa. Existem muitas famílias haitianas que residem nessa comunidade. Então, nós entramos em contato, né, com as lideranças dessa comunidade para auxiliar e oferecer esse suporte pedagógico para essas crianças. Além, né, dos direitos básicos estarem sendo negados a elas, como, por exemplo, o acesso à internet e a computadores, né, as tecnologias. Muitas atividades demandavam essas tecnologias e as crianças lá não tinham esse acesso. Então, iniciamos esse trabalho com essa demanda. Aqui temos uma imagem, então, de um cartaz feito por um dos alunos lá da escola Renascer, que foi a escola que nós fundamos, para uma manifestação que ia ocorrer para a reivindicação dos direitos, né, e a solicitação de medidas habitacionais adequadas a eles, né? Então, como vocês podem ver, eles têm plena consciência do que acontece, né, do que está acontecendo ali, e eles também foram atrás de buscar os seus direitos. Bom, com isso, então, juntamente com alguns voluntários, demos início a esse coletivo de educação popular, Paulo Freire. Essa imagem que vocês estão vendo é o logo do nosso coletivo. Foi desenhada por um artista chamado Nando Moura, se eu não me engano. Pedimos autorização para ele para usar. E essa imagem é muito significativa para mim, porque mostra e ilustra claramente o que é Paulo Freire, né? Ele é um lutador pela educação, pela igualdade de direitos e pela justiça social. Então, percebendo essa demanda, nós demos início a esse coletivo de educação popular, e eu gostaria de começar com essa frase, que eu acho que ilustra claramente a nossa ideia em criar esse coletivo.
Então, ele diz: eu sou um intelectual que não tem medo de ser amoroso. Amo as gentes e amo o mundo. E é porque amo as pessoas e amo o mundo que eu brigo para que a justiça social se implante antes da caridade. E é isso que a gente acredita, né? Que esse nosso trabalho nessa comunidade Renascer seja um trabalho emergencial e temporário, para que essas crianças tenham o mínimo de condições básicas, né, humanas, de acesso à educação, à moradia. Então, a gente está nessa luta. Pensando nisso, então, trago também mais algumas reflexões de Paulo Freire. Ele se orgulhava em dizer que amava as pessoas e o mundo, então, por essa maneira, lutava para que a justiça social fosse implantada antes da caridade. E foi por esse e tantos outros motivos que ele foi escolhido para nomear o nosso coletivo de educação popular. Um coletivo que une os voluntários em torno de um ideal em comum, né? A educação, o amor pelas pessoas, pelo mundo e principalmente pela justiça social. Bom, o projeto se deu início, então, com auxílio às atividades enviadas pelas escolas, né, que deveriam ser devolvidas obrigatoriamente para regularização de frequência escolar. Porém, durante a realização dessas atividades, foi percebida uma demanda muito grande de alfabetização, principalmente pelas crianças maiores de 10 anos. Então, estava se tornando inviável a realização dessas atividades com as crianças que ainda não sabiam ler e escrever. Estavam indo, muitas crianças estavam indo para o Fundamental 2, né, 6º ano, sem estarem alfabetizadas. Então, se tornaria inviável a realização dessas atividades sem antes um trabalho de alfabetização com essas crianças. Então, demos início, então, a esse projeto de alfabetização. Um outro tópico importante da iniciativa do projeto foi a necessidade de um espaço adequado para a realização dessas aulas, né? Assim como materiais escolares e recursos físicos. Então, eu vou mostrar mais para frente algumas fotos. Nós não tínhamos um espaço físico para realizar essas aulas, então elas eram realizadas embaixo da árvore, com mesas improvisadas, pedaços de madeira. Quando chovia, se tornava inviável as aulas, não só pelo difícil acesso à comunidade, mas também por não ter um lugar para abrigar essas crianças, né, na chuva. E o quarto item, a nossa necessidade, a nossa vontade de habilitar essas crianças a ler o mundo, né, e reivindicar seus direitos, que era o que Paulo Freire acreditava. O método dele não visava só tornar o aprendizado mais rápido e acessível, mas sim habilitar o aluno a ler o mundo, né, porque se a gente não conhece a nossa realidade, a gente não tem como reivindicar e tentar mudar. Então, trago também essa frase dele, que trata-se de aprender a ler a realidade, conhecê-la, para em seguida poder reescrever essa realidade, né? Transformá-la. Nós não podemos mudar uma realidade que nós não conhecemos. E isso, a leitura possibilita isso. A leitura e o letramento, né? A alfabetização e o letramento possibilita que as pessoas possam ler o mundo, entender, para depois lutar pelos seus direitos. Então, aqui, trazendo para vocês um pouco as condições em que aconteciam, então, os auxílios às crianças no início, antes da construção do espaço físico. Então, eram em pedaços de madeira, em mesinhas improvisadas, algumas cadeiras de plástico que tinham disponíveis ali na comunidade. E aí surgiu, então, a necessidade dessa construção do espaço físico, né? Então, a construção da escola se deu aí com a ajuda dos moradores da comunidade. Nós conseguimos tudo à base de doações, né, em dinheiro e também materiais de construção. A mão de obra foi toda realizada pelas crianças e pelos moradores, então eles ergueram aí a estrutura em madeira, as crianças ajudaram a pintar, os moradores, os pais, fizemos um mutirão de pintura, tanto dentro quanto fora, e era lindo de ver o amor e a dedicação que era colocado nesse trabalho, porque era um espaço para eles, né? Foi um espaço destinado a eles iam usufruir desse espaço. Então, foi um trabalho de muito amor e muita dedicação. À esquerda, então, a gente tem aqui as crianças colorindo essa parte de trás da escola, né? Com
com a ajuda de alguns grafiteiros de Piracicaba que doaram o seu tempo e talento para deixar mais colorida e para animar essa escola. E à direita, uma foto da escola já pintada por dentro e começando a tomar forma, com algumas mesas, estantes, e a alegria das crianças de estar naquele espaço que seria para eles, né? Então, aqui também conseguimos muitas doações de materiais escolares, cadernos, folha sulfite, lápis, cola, lápis de cor, materiais de artesanato. À direita também nós recebemos muitas doações de máscaras de tecido, que era um dos critérios para a utilização da escola, era a utilização das máscaras durante o período de permanência, né, por conta da pandemia. Então, a gente se oferecia para levar embora essas máscaras, higienizar, lavar e depois devolver às crianças, porque lá o acesso à água é muito difícil, é muito complicado. Então, a gente se dispôs a esse trabalho. Conseguimos também algumas máscaras descartáveis, né? E conseguimos a ajuda de uma instituição para essa geladeira literária, onde a nossa ideia principal é estimular a leitura, não só das crianças, mas também dos jovens e adultos. Então, nós temos livros tanto para o público infanto-juvenil, quanto também para um público adulto. Então, eles podem retirar esses livros e devolver após a leitura. Aqui, então, a foto da nossa escola já finalizada e colorida por fora, e o espaço interno com a nossa pequena biblioteca, espaço de jogos, mesas. Essa também é a nossa biblioteca, salinha de leitura, onde as crianças têm total liberdade e autonomia para retirar os livros, ler, devolver na prateleira, os jogos. E eles cuidam do espaço como se fossem deles, porque afinal né? Nós estamos ali só para possibilitar isso, para auxiliar um pouco, mas o espaço é deles e a gente quer que isso fique muito claro para eles mesmos, né? Que eles se identifiquem com esse lugar. Bom, dentro então desse coletivo, a gente iniciou esse projeto de alfabetização, que foi baseado nas hipóteses de escrita apresentadas por Emília Ferreiro e também no método Capovilla de alfabetização fônica. Então, esse grupo de alfabetização, o projeto divide as crianças em grupos de aprendizagem, englobando os diferentes níveis de alfabetização, os quais as crianças se encontravam, né? Então, foi feita uma sondagem para separar as crianças em grupos, né? Dividi-las em grupos de níveis de alfabetização, para focar cada vez mais nas suas dificuldades e aprendizagens. Então, aqui na divisão dos grupos, o primeiro grupo é o grupo das sementinhas, que são crianças na etapa pré-silábica e silábica sem valor sonoro da alfabetização. O que são essas etapas? São quando as crianças ainda não relacionam a escrita com a fala, ou reconhecem as letras, mas não conseguem relacioná-las com o valor sonoro. Então, nós trabalhamos principalmente com o reconhecimento dessas letras, né, as vogais e consoantes, e a consciência fonológica. Então, com o alfabeto móvel, o alfabeto em papel também, e a gente sempre busca trazer referências do dia a dia das crianças. Então, por exemplo, aí na última foto, com o apoio do livro de literatura infantil Amoras, do Emicida, a gente começou a trabalhar a consciência fonológica da vogal A. Então, é uma coisa que faz sentido para eles, né? Não somente a repetição. No grupo das mudinhas, então, as crianças estão na etapa silábica com valor sonoro e silábico alfabético. São crianças que já relacionam os sons às letras, mas ainda não conseguem estruturar as palavras inteiras, né? Então, nós trabalhamos principalmente com a alfabetização silábica, consciência fonológica e a decodificação da escrita, com auxílio das cartilhas de alfabetização Caminho Suave, que também foram doadas para o nosso projeto. Como esse grupo de crianças são crianças de idade mais avançada, então 10, 12, 14 anos e ainda não estão alfabetizadas, o nosso foco é uma alfabetização um pouco mais acelerada, para que essas crianças não tenham uma defasagem tão grande, uma perda tão grande na escola, né? São crianças que estariam indo para o 6º ano sem estarem alfabetizadas. Então, esse é o nosso principal foco com esse grupo.
E no grupo das árvores são as crianças na etapa alfabética ortográfica, que já estão alfabetizadas, mas que nós trabalhamos no aprimoramento da leitura e escrita, ou seja, o letramento, a interpretação de texto, a leitura de mundo e o incentivo principalmente à leitura e à escrita. Então, essas são as crianças que já estão alfabetizadas, mas que trabalham no aprimoramento da leitura e escrita. Além do projeto de alfabetização, nós temos também o projeto de apoio pedagógico e reforço escolar, que atende, então, às demandas das atividades vindas da escola. Então, apoio em atividades de matemática, história, geografia, português, ciências. Temos também, então, esse grupo de voluntários que se responsabiliza por atender essas demandas dessas crianças. Aqui, então, trago para vocês a foto do projeto. Atualmente, nós atendemos cerca de 50 crianças de idade entre 5 e 14 anos, todos os sábados, das 15 às 18 horas. Temos um grupo de voluntários e estamos de portas abertas para quem quiser conhecer o projeto, quem quiser ajudar. Deixo aqui para vocês, do lado, o Instagram do nosso coletivo de educação popular, para vocês acompanharem nosso trabalho. E se tiverem interesse também, podem entrar em contato por lá. E esse, então, foi o contexto que vivem essas crianças, das quais eu realizei essa atividade lápis cor de pele. Eu gostaria de encerrar minha apresentação, a primeira parte aqui, e abrir para perguntas, né, sobre esse projeto inicialmente, e daí depois eu já dou continuidade ao trabalho da atividade. Bom, a gente já tem algumas perguntas. A primeira dela da Pietra Machado, que é: qual foi a maior dificuldade que vocês encontraram ao longo de todo esse processo? Bom, primeiramente, obrigada pela pergunta. Eu acho que a principal dificuldade foi os recursos, principalmente, né? Quando a gente chegou na comunidade, a gente se deparou principalmente com essa falta de recursos físicos, alimentares, o saneamento básico, o acesso à água. Então, por exemplo, nesse período de pandemia, onde era recomendável que se lavasse as mãos o tempo todo, né? O acesso à água lá é muito complicado. Então, foi um empecilho, né? Essa questão que eu comentei das máscaras. Eles não tinham lugar, né, para lavar essas máscaras, então a gente precisou optar pelas máscaras descartáveis, que a gente sabe que não são ecologicamente corretas, mas que a situação lá não permite, né? A questão alimentar. Então, nós conseguimos, com a ajuda de algumas instituições também, doação de lanches, ou às vezes também uma rede de apoio para arrecadação de dinheiro para a compra desses lanches, porque a gente sabe que ninguém consegue aprender com fome, né? Então, acho que a principal dificuldade lá foi a falta de recursos, porque vontade todas as crianças tinham, a recepção foi incrível e vontade de ajudar os voluntários também tinham. Entendi. Agora, a próxima pergunta, Daniela Ferreira de Albuquerque. Como foi a aprovação dos pais em relação à escola e o projeto? Teve alguma dificuldade em aprovar o projeto? Dos pais das crianças da comunidade, seria? A aprovação foi incrível e instantânea. Desde da idealização da escola e do projeto até a execução, como eu disse, todos os pais, a maioria participou dessa execução, da construção, do levantamento da escola, da pintura, e a recepção deles foi incrível. Então, assim, a gente não teve problema nenhum com a aprovação dos pais, foi só ganhos, tanto para nós quanto para eles. Okay. Próxima pergunta, também da Pietra Machado: qual a faixa etária de maior aderência? No início do projeto, as crianças entre 6 e 12 anos.
Atualmente, nós estamos recebendo crianças um pouco mais novas, que ainda não estão em idade de alfabetização. Esta tem sido uma das dificuldades, inclusive, por conta da falta de voluntários, né? Porque essas crianças precisam de atenção, elas querem participar, elas sentem falta da escola. Agora as escolas voltaram presencialmente, mas na época que estavam suspensas as aulas, eles sentiam muita falta da escola e eles queriam estar lá. Então, atualmente, eu acho que a grande maioria está entre 8 e 14 anos. Deixa eu ver se tem aqui mais alguma. Tem sim. Bruno Garcia. Os voluntários ajudam de forma financeira também ou só auxílios sociais, apoio pedagógico e afins? Obrigada, Bruno, pela pergunta. Nós temos uma rede de apoio com conhecidos, colegas, familiares para conseguir essa verba, mas os voluntários também ajudam financeiramente. Nós contribuímos mensalmente com uma quantia, né, o que for mais adequado para cada um, para conseguir suprir essa verba, né, essa demanda, porque, por exemplo, o lanche são lanches para 50 crianças toda semana, né? A compra de materiais escolares tem que ser feita sempre, porque vai acabando. Então, sim, nós contribuímos também financeiramente, mas nós temos uma grande rede de apoio e também instituições que nos auxiliam muito. Beleza, vou confirmar se tem mais alguma. Tiago Paes. Vocês chegaram a procurar alguma assistência governamental do município para conseguir algum recurso em específico? Bom, como nós não temos um CNPJ ainda, né, o projeto não é regularizado como ONG, então fica mais difícil, mais complicado de conseguir essa ajuda municipal, né, governamental. Nós contamos com auxílio, por enquanto, de instituições como a Casa do Hip Hop, não sei se vocês já ouviram falar. O Rotary Club também contribui bastante financeiramente, mas nós não temos apoio municipal, não temos. Buscamos, na verdade, na época das eleições, né, conversar com a gestão atual, inclusive com os candidatos, mas não tivemos retorno, assim, concreto dessas conversas, infelizmente. Certinho, então. A próxima pergunta é da Stephanie Araújo. Como foi feita a organização da frequência da presença desses alunos? Na verdade, não teve organização. Eles estão presentes todo sábado. Como nós não somos uma instituição de ensino formal, né, seria um apoio pedagógico, nós não cobramos essa presença, né, é mais um auxílio mesmo, mas a frequência das crianças é contínua. Então, assim, todos os sábados são as mesmas crianças que permanecem, que contribuem, que as crianças mais velhas ajudam também. Então, assim, a frequência de presença dos alunos é feita por eles mesmos. Nós não temos absoluto controle sobre isso. Professor, quer continuar fazendo as perguntas? Quer fazer alguma pergunta? Não, pode continuar a terminar as perguntas, vocês já estão puxando aí, depois eu faço um comentário. Certinho, então. A próxima pergunta é da Pietra Machado novamente. Como os não voluntários podem contribuir com esse projeto? Obrigada, Pietra, pelo interesse. Bom, eu deixei o Instagram do coletivo, vocês podem entrar em contato por lá. E qualquer um pode se tornar um voluntário quando quiser. Então, assim, se tiver interesse em conhecer o projeto, em conhecer a comunidade, ajudar financeiramente ou com auxílio pedagógico, nós estamos de portas abertas, então pode entrar em contato pelo Instagram, pode entrar em contato comigo também, diretamente, que qualquer um pode se tornar um voluntário, e mesmo que não tenha disponibilidade para ter essa frequência aos sábados, se quiser ajudar com doações, ou quando puder, nós aceitamos qualquer ajuda, é bem-vinda.
A próxima pergunta é da Sofia Tano. Eu acho que já respondeu já na parte. Você tem algum contato ou conta bancária que aceita doações ao projeto? Acho que já foi respondido. Conta bancária diretamente do projeto a gente ainda não tem, por falta, né, necessariamente dessa burocracia, né, esse CNPJ. Nós estamos trabalhando para isso. Então, atualmente, a conta bancária dos voluntários mesmo. Então, as doações são feitas diretamente para a conta ou minha, ou da minha mãe, ou de outros voluntários. E as doações também podem ser feitas em contato pelo Instagram ou diretamente com algum dos voluntários. Posso deixar meu contato também, se alguém quiser depois, para mais fácil acesso. Tem mais alguma pergunta aqui? Os voluntários precisam ter algum estudo pedagógico ou algo assim? Não. Bom, temos pedagogas no projeto, mas temos também fisioterapeutas, temos estudantes do ensino médio, temos pessoas que estão interessadas em ajudar, estão juntos no projeto. Quem acredita nessa educação, nessa mudança, né? Pode contribuir, sim. Não precisa ter estudo pedagógico, não. Tá certo. Abro agora para o professor Michel falar, adicionar algum comentário. Obrigado. Não, é incrível. Para mim é muito comovente ver essas histórias assim e parabéns assim, né? Se não fossem vocês em países como o nosso, até como o Haiti que vocês citaram também, se não existe essa ajuda humanitária, essa vontade da sociedade civil, fica muito pior do que já é, né? E eu acho que muito legal, assim, abrir com esse Paulo Freire e já entrar esse tema, que tem tudo a ver, na verdade, né? Porque o Paulo Freire fala do amor, mas porque o método dele não tem como se dissociar do amor. Não tem como você tentar executar uma metodologia freiriana sem você ser uma pessoa sensível à dor alheia. Não tem como. Porque senão você volta para o automático, que é impor algo ao que, né, a realidade. A educação bancária, né? Exato. E assim, o Paulinho comentou no início de que a direita ela não gosta do Paulo Freire, mas ela nem conhece, ela não tem nenhuma ideia do que é. E o que é pior, mesmo a esquerda também não conhece, também não lê, né? Olha que incrível, vocês aí no projeto, vocês foram ler e pensar qual seria a melhor metodologia. Isso não ocorre, gente, nem nas melhores escolas pagas, essa preocupação com uma construção pedagógica que respeita o ser objeto, né, do processo educacional. Então, parabenizar, assim, porque essa educação é um contexto social, esse respeito que vocês demonstram nisso, né, é uma coisa, de fato, fora do comum. E você comentou dos haitianos, eu fiquei com curiosidade, existe algum conflito por existir essa diferença lá dentro, né, de refugiados ou não? Conflito entre os moradores, você fala? Existe algum nível de segregação devido a esse tipo de... Não, segregação não. Eles, por ter a própria cultura e a própria língua, né? Então, eles moram mais perto uns dos outros, então se relacionam mais entre eles. Mas as crianças que frequentam a escola, que inclusive falam português, né? Os pais, a maioria não falam, mas as crianças, sim, interagem com todas as outras crianças e não há essa segregação entre eles, não. Que legal. Não, e olha que tem outro nível, então, o projeto de vocês, porque se esses pais não falam e as crianças falam, vocês estão permitindo também a integração dessas pessoas, estão permitindo também a comunicação dessa família com outras famílias, né? Isso é, sim, com certeza, muito importante. Assim. É uma demanda também que a gente tem, e seria futuramente, dar aulas de português para essas famílias, né? Para facilitar a comunicação, procura de emprego também, né? E ainda não está ao nosso alcance essa parte,
mas é uma das nossas vontades iniciar essas aulas da língua portuguesa mesmo para essas famílias haitianas conseguirem, né, uma comunicação mais acessível. Muito bom. Ó, até me disponibilizo a participar com vocês agora, retornando. É que eu não moro em Piracicaba, né? Mas em breve estaremos de volta aí para o Instituto Federal. Parece que, infelizmente, estamos no fim aí da pandemia. E eu quero participar com vocês e ver como posso ajudar também. Então, eu acho que, como mediador aqui, é só parabenizar vocês agora e não tem mais muito a adicionar. E parabéns pela apresentação também, Laís. Agradeço muito. Só reforçando que o nosso objetivo com esse projeto é o que eu disse, é ser uma coisa emergencial, que a gente espera e a gente luta para que não precise existir isso, né? Para que os direitos sejam garantidos a essas pessoas, não precise desses apoios sociais, né, dos cidadãos da cidade, sim dos órgãos responsáveis por isso, né? Então, agradeço muito e espero que vocês possam também contribuir, somar com a gente nesse projeto, que a gente está de portas abertas. Será que tem mais algumas perguntas? Tem sim, tem mais uma pergunta do Brendo Totti. O projeto está aberto para fazer visitas para conhecer? Tá sim, Brendo, com certeza. Quando vocês quiserem, como eu disse, infelizmente nós só temos disponibilidade agora aos sábados, né, das 15 às 18 horas. Antes das aulas presenciais voltarem, a gente também frequentava as quartas-feiras, mas infelizmente agora não está sendo possível. Mas está aberto sim, quem quiser conhecer o projeto, pode entrar em contato comigo, a gente marca um lugar de se encontrar. Vocês podem ir seguindo com o carro, ou eu passo o endereço, e a gente está, sim, aberta a visitas. Agradeço. E uma outra pergunta da Pietra Machado. Existe algum ser humano contra esse projeto? Você já sofreu com algo desse tipo? Infelizmente, sempre existe, né, Pietra? A gente percebe esses últimos anos aí muita decepção, né? Da minha parte, pelo menos, muita decepção. Então, infelizmente, sim, sempre existe. Nós ainda não sofremos nenhum ataque direto, né, a esse projeto. Eu acho que seria até difícil alguém ter a coragem de publicamente ir contra um projeto assim, né, que não auxilia crianças, né? Mas acontece casos, por exemplo, quando tem o protesto deles em busca de moradia, comentários, né, no Instagram, que dá até ânsia na gente, né? Infelizmente existe, mas a gente não sofreu ainda nenhum ataque direto. Ainda bem. Eu tenho uma pergunta. Em estar usando o nome do Paulo Freire, você já sofreu alguma coisa com isso, né? Pelo método de avaliação dele, né? Por ser algo que às vezes as pessoas acham que é ruim por causa do nosso social político de hoje? Diretamente ainda não sofremos, mas a gente sabe que muitas pessoas deixam de participar ou evitam pelo nome, né? Por não conhecer, justamente como o Michel falou, não conhecer o trabalho, não saber quem é, mas ter já um estereótipo e ter um julgamento infundado, né? Infelizmente tem esse preconceito, mas se a gente fosse se importar com esse tipo de comentário, esse tipo de pensamento, nós não estaríamos desenvolvendo esse projeto, né? Os voluntários que somam com a gente são pessoas que acreditam nessa educação libertadora, né? Nessa educação transformadora. Então, as energias de dentro estão muito boas e muito contribuintes, né? Então, assim, a gente sabe que tem esse tipo de preconceito, mas ainda não afetou e nós também não vamos deixar afetar o projeto. Isso é animador, né? Tem uma outra pergunta aqui do Guilherme Cruz. Para se tornar voluntário, existe alguma exigência? Não existe exigência nenhuma. Só vontade de lutar contra a injustiça social e o amor pela educação. Não tem exigência nenhuma, não.
A Larissa Ramo também fez outra. O que vocês fizeram, o que fez vocês iniciarem esse projeto? Bom, vou falar da minha parte. Em 2020, eu estava estudando ainda pedagogia e as minhas aulas estavam paradas, né? Eu não estava tendo aulas online por um período e eu estava ficando muito angustiada dentro de casa, sem ter contato com as crianças, com a educação. E eu conheci a comunidade através de um projeto de uma instituição aqui de Piracicaba que reportou uma ação de despejo numa parte dessa comunidade. E eu entrei em contato por um número telefônico que estava lá, oferecendo, né, meu apoio pedagógico. Era o nome de uma professora que estava lá, que estava em contato com essa comunidade. Ela também tinha vontade de montar, né, esse apoio pedagógico. Então, eu levei a minha mãe, Luciana, que também é pedagoga, professora, né, Luciana Gross, inclusive, o meu namorado, que é fisioterapeuta, a minha irmã, que estava estudando, e aí a gente foi trazendo as pessoas de fora, né? O coletivo foi crescendo, foi sendo divulgado, a Vanessa, também amiga nossa, professora. Então, começou assim, com essa necessidade de ajudar. E aí, lá dentro, a gente foi percebendo as demandas. Então, como eu disse, começou com auxílio só às atividades escolares, depois já percebemos a demanda de alfabetização, então expandimos o projeto para alfabetização. Então, foi crescendo assim, de acordo com a demanda mesmo, que a gente foi percebendo lá dentro. Entendi, é realmente maravilhoso ver um projeto desse, né, em meio à nossa sociedade agora, do jeito que tá. Vamos ver se tem outra pergunta. Acho que não. Bom, então, com a permissão de vocês, eu vou dar início, então, à segunda parte da apresentação, tudo bem? Claro. Vou compartilhar aqui a tela, então. Apareceu aí? Sim, apareceu sim. Bom, então, dando início à segunda parte aqui da apresentação, eu vou contar um pouquinho para vocês do desenvolvimento dessa oficina, né, que eu realizei com as crianças lá da comunidade, denominada, então, Lápis Cor de Pele. Desconstruindo conceitos e reafirmando identidades. Eu gostaria de iniciar minha fala dizendo que durante essa minha atuação com essas crianças, eu percebi que a questão das relações étnico-raciais sempre esteve muito presente, né? Principalmente por se tratar de uma comunidade composta por pessoas majoritariamente negras. E eu já trabalhei em escolas, né, durante o meu período de faculdade, trabalho atualmente também, mas antes de entrar em contato com essa comunidade, eu nunca tinha percebido a necessidade e a urgência de se trabalhar esse tema, né? Como eu falo na minha posição de pessoa branca com privilégios, né? Eu nunca sofri na pele essa discriminação, esse racismo, mesmo que fosse velado, né? Que a gente sabe que é um dos piores. Então, eu senti essa necessidade de trabalhar esse tema, infelizmente, só quando eu entrei em contato com essas crianças, né? Eu sabia da necessidade, sempre defendi essa luta, mas eu não sentia essa urgência tanto quanto eu gostaria. Então, eu acredito que nós, como seres humanos, nos constituímos nas relações sociais com os outros e com a cultura, né? Então, com isso, a identidade se desenvolve, acredito, a partir do lugar social que cada um ocupa nessa relação, né? Então, partindo desses pontos e da preocupação com o racismo e o preconceito e a discriminação que, infelizmente, ainda estão muito presentes, né? Eu trouxe essa atividade com o objetivo de refletir sobre a construção da identidade étnico-racial dessas crianças, que ainda era muito negada a elas.
tá? Então, a atividade se deu início com uma disciplina que eu cursei na faculdade, chamada Didáticas e Educação das Relações Étnico-Raciais, onde eu tinha que elaborar um plano de aula com essa temática, né? E como eu estava em contato com essas crianças, eram as únicas crianças que eu estava em contato durante a pandemia, eu decidi aplicar essa atividade e escrever um relato de experiência sobre como foi desenvolver isso, né? E então surgiu a ideia dessa atividade, principalmente pela urgente necessidade de se desconstruir esse conceito de lápis cor de pele, que ainda é muito presente entre as crianças, né? Eu tenho certeza que todo mundo aqui já deve ter ouvido esse termo lápis cor de pele para se referir àquele lápis rosadinho, salmão, né, da caixa de lápis de cor. E mesmo sendo uma coisa muito sutil e muito discreta, é um racismo totalmente cruel e maléfico, né, para as crianças. Porque se você diz que aquele lápis se chama lápis cor de pele, então você está dizendo que os outros tons de pele não são pele, né? E isso é muito sério, isso mexe muito com a autoestima das crianças, mesmo que inconscientemente, que a gente sabe que não é, né? É bem consciente, inclusive, a criação desses termos. Então, eu senti a necessidade urgente de desconstruir esse conceito, porque entrando em contato com eles, eu percebia muitos comentários em relação a isso, né? Eles mesmos em conflito com o cabelo, com a cor da pele, e eles mesmos tratando essa cor de lápis como cor de pele. Então, uni essa disciplina com esse projeto para tentar desenvolver essa atividade, né, e contribuir principalmente para a promoção de uma educação antirracista, que eu, como educadora, acredito principalmente naquela frase que eu trago comigo sempre, que no Brasil não basta só não ser racista, é preciso ser antirracista, né? E eu acho que o papel fundamental dos educadores dentro e fora de sala de aula é contribuir com isso, moral, ética e também legalmente, né? Moral e ética, eu digo pelos motivos óbvios, mas legalmente por conta, né, da Lei 10.639, que estabelece, então, a obrigatoriedade do ensino de história e cultura afro-brasileira dentro das escolas, que a gente sabe que, infelizmente, não é colocada em prática, né? Novembro está chegando aí, o Dia da Consciência Negra, e só aí que lembram dessa temática, né? Só que isso tem que ser trabalhado o ano todo ano, com todo o público, né? Não só com crianças negras, mas com todas as crianças. Porque nós, brasileiros, num país tão influenciado pela cultura africana e indígena, chega a ser doentio, né, a negação dessas contribuições e dessa cultura. Então, eu acho que, principalmente como educadores, nós temos que contribuir para essa educação antirracista, tá? E o objetivo também era reafirmar e exaltar a identidade, principalmente dessas crianças, que não se sentiam representadas por muito tempo e muitas vezes ainda não são, né? A gente sabe que já teve uma pequena melhora, mas nós estamos muito longe ainda de sermos bons, né? Nessa relação de representatividade. Então, eu acho que isso falta muito dentro das escolas, fora também, né, nas famílias, e é uma atividade pequena, comparada ao que precisa ser feito ainda, mas a gente tem que começar de algum lugar. Então, essa foi o meu incômodo em relação a esse tema, né? Bom, eu elaborei, então, essa atividade que tinha como objetivo principal a desconstrução, né, do conceito lápis cor de pele e a contribuição para uma construção de uma identidade étnico-racial das crianças, né, para elas se reconhecerem, se amarem e se orgulharem enquanto crianças negras, né. Então, os conteúdos trabalhados foram a identidade e a autoestima, o conceito de autorretrato, mistura de cores e literatura infantil. Eu acredito muito que a literatura pode contribuir e muito para essa promoção da educação antirracista. Existem muitos exemplares de livros de escritores negros
personagens protagonistas negros e indígenas, e eu acho que eles precisam ser divulgados e precisam correr mais nas escolas, né? Eu mesma não lembro de ter referências de autores e personagens negros na minha infância, na escola. Não lembro, realmente. Vocês podem me contar depois se vocês tiveram esse contato, mas eu, na minha infância, não lembro de ter tido essas referências. E eu não era uma criança negra, então não sou, né? Então eu não senti esse impacto tão direto em mim. Então, né, imagine para as crianças que vivenciam isso. Então, trazendo aqui para vocês os recursos, né? Essa atividade, então, foi realizada com crianças de 6 a 8 anos da comunidade Renascer. E para execução, então, eu utilizei um espelho, a caixa de lápis de cor tons de pele, não sei se vocês já ouviram falar, eu posso mostrar depois aqui para vocês. É uma caixa que vem 12 lápis de cor de tons diversos de pele, e ele traz também a sugestão de misturas, né, para elaboração e criação de novos tons. É lógico que ele é bem limitado, né, porque a paleta de cores de tons de pele é infinita, né, então não caberia dentro de uma caixa de lápis de cor, mas já é um pequeno começo, né, para a gente desconstruir um pouco isso. Então, também usei folha de papel sulfite, o apoio do livro de literatura infantil Lápis Cor de Pele, né, de Sueli Ferreira de Oliveira, bonecas negras. Eu não tinha, essa cor de rosinha, de roupinha cor de rosa, eu acabei comprando de uma moradora lá da comunidade que confecciona, e esses outros dois eu acabei fazendo, porque eu não tinha bonecos negros em casa, mas eu queria que eles tivessem essa referência, então eu acabei fazendo de feltro mesmo. Mas eu gostaria de iniciar um projeto de brinquedos com representatividade para essas crianças, porque não tem, as doações que eles recebem de brinquedos são sempre aquele padrão, né? Bonecas brancas, loiras, de olhos azuis. E eu queria começar esse projeto de representatividade também. Alguns livros, então, de literatura infantil com protagonistas negros, né? E fotos e imagens de pessoas com diferentes tons de pele, né? Então, aqui, trazendo para vocês, eu iniciei essa atividade distribuindo algumas imagens de crianças brincando, igual vocês estão vendo aí na tela. E eu solicitei que eles pintassem da maneira que eles quisessem, tá? Como vocês podem ver aí nas imagens, infelizmente, para minha tristeza, mas não para minha surpresa, todas essas crianças, sem exceção, escolheram o lápis salmão para pintar a pele das crianças do desenho, né? E usavam, inclusive, o termo cor de pele. Então, me empresta cor de pele? E usava na pintura. Depois da finalização dessa pintura, eu reuni, então, as crianças para ler a história desse livro Lápis Cor de Pele. Eu posso mostrar para vocês depois. É um livro bem simples, ele não tem muitos diálogos, então você pode trabalhar do jeito que você achar melhor. Eu criei aí uma história, um diálogo, onde uma menina vai à escola e ela tem vários amigos diferentes, então ele traz uma diversidade muito grande. Então, crianças ruivas, crianças asiáticas, crianças que usam óculos, crianças com cabelo cacheado, com cabelo liso. E em um determinado momento, a protagonista, né, que é a menina, ela não tem nome, mas eu dei o nome dela de Jamila, pergunta para a professora que cor ela usa numa determinada parte do desenho, e a professora sugere que ela use o cor de pele. E aí ela se questiona, mas qual é a cor do lápis cor de pele, né? Porque existem muitos tons de pele, né? Ela olha para os amigos, olha para ela e cada um tem um tom diferente. Então, ela se questiona nisso. E no final, surpreendendo a professora, ela escolhe se pintar e se reproduzir nesse desenho com um lápis mais apropriado e mais próximo ao tom de pele dela, né? Então, durante a leitura dessa história, eles trouxeram discussões, né, e comentários sobre o fato de cada personagem das ilustrações possuir tons de pele diferentes, né?
e características também distintas. Então, aproveitando essa discussão, eu coloquei sobre a mesa várias imagens de pessoas com diversos tons de pele, né? Essa paleta de cores que é infinita. E eu pedi, então, para que eles identificassem nas imagens quem possuía a cor da pele, né? O tom de pele, parecido com aquele lápis salmão. E comparando também com o meu tom de pele, com o tom de pele deles. E das 20 figuras que foram apresentadas a eles, só 2 foram consideradas por eles próximas àquela cor de lápis. Então, eles mesmos trouxeram a conclusão de que não seria justo chamar aquele lápis de cor de pele, porque a maioria dos tons de pele não estava contemplado ali naquela cor, né? Então, eles mesmos trouxeram essa reflexão. Não é justo, então, chamar ele de cor de pele, porque a minoria das cores de pele está contemplada nessa cor, né? E aí eu sugeri, então, que eles dessem um novo nome a essa cor. Inclusive, o livro traz essa solicitação, né? Que eles desenvolvessem um novo nome para essa cor, não mais cor de pele. Então, a gente decidiu chamar, então, de salmão, alguns rosinha claro, alguns chamaram de bege, né? Depois dessa identificação das cores, eu disponibilizei, então, o espelho para que eles pudessem se olhar e apresentei também o conceito de autorretrato, né? Que é quando um artista pinta ou desenha, reproduz a si mesmo numa ilustração. E aí, com a ajuda do espelho, eu deixei que eles se analisassem as suas características, os seus traços, os seus tons de pele, para que eles pudessem depois transferir para o seu autorretrato. Durante a atividade, eu deixei à disposição, então, a coleção de lápis tons de pele, né? E solicitei que eles encontrassem, então, na mistura ou na utilização de uma só cor, uma cor que fosse mais próxima ao seu tom de pele, para que eles pudessem se reproduzir. Então, se vocês podem ver, né, que já mudou a forma como eles estavam reproduzindo a pele das pessoas, né? Da primeira atividade. Da análise que foi feita no começo, inconscientemente, né? Eles, sem perceber, eles pintaram as crianças da imagem com o tom rosado, mas depois eles perceberam que nem todas as pessoas têm esse tom de pele, então eles não precisam usar só um tom, né? Então, eu deixei à disposição deles, aí eles deram início a esse processo de autoconhecimento, né? Comparando os tons de lápis com os seus tons de pele e misturando também as cores para chegar num tom mais adequado, né? Mais ideal. Aqui também, então, vocês podem ver as crianças reproduzindo, né? Eu deixei também à disposição deles, durante o registro, alguns brinquedos, então, as bonecas, os livros com personagens protagonistas negros, né, que infelizmente a gente não vê, né, e deixei à disposição para que eles explorassem depois isso, para que eles pudessem também, né, reconhecer e valorizar e também normalizar os mais diversos tons de pele em posição de destaque, que não é o que a gente vê, infelizmente, nas propagandas, nas novelas, nos filmes, né, e desconstruir essa regra, né? Essa ideia do protagonismo branco, que é tão imposto, né? Então, eu queria deixar também um relato aqui para vocês. Antes de trazer, eu gostaria de colocar essa frase, então, que no Brasil não basta só não ser racista, é preciso ser antirracista, né? E eu acho que nós, educadores, temos um papel primordial nisso, e o dever moral, ético e legal de colocar isso em prática. Eu vou parar aqui a apresentação para compartilhar com vocês um pouco do que uma situação que eu presenciei durante a realização dessa atividade. Então, depois, durante a realização da atividade, infelizmente, uma das crianças que estavam participando se sentiu muito incomodada em se reproduzir no autorretrato com o tom de pele que
os amigos e nós acabamos solicitando, né, apresentando para ela. Ela me pediu, então, uma outra folha de papel em branco para que ela pudesse refazer o seu autorretrato. Infelizmente, dessa vez, ela utilizou o tom salmão para se reproduzir e afirmava a todo momento que aquele era o tom de pele dela, que a mãe dela também tinha aquele tom e o pai também, afirmando isso para ela mesma, né? Então, essa situação, apesar de muito triste, me fez refletir mais um pouco do quanto a sociedade nega para essa criança e também para muitas outras o direito de se identificar e se aceitar e também se amar enquanto criança negra, né? Essa criança especial, uma menina, ela se identificava muito com o universo de princesas, Barbie, que demonstra e contribui com aquele estereótipo inexistente, né? Então, ela não se reconhecia nesses filmes, nesses personagens, né? Que reforçam esses estereótipos. Ela não se reconhece nas bonecas que ela ganha, nos livros que leem para ela, nos desenhos que ela assiste, nos vídeos, né, que ela vê. Então, dessa forma, ela acabou negando quem ela é. Talvez para se parecer um pouco mais com esses personagens que ela gosta, né? Ela acabou negando a sua identidade para que ela pudesse se parecer mais com essas personalidades. Então, ela não se reconhece como uma criança negra porque ela não tem referências disso, né? Ela não tem essa representatividade presente para ela. Então, dessa maneira, depois de realizar essa atividade, presenciar esse fato, né? Esse acontecimento, eu sinto e reforço ainda mais a necessidade e o dever, como educadora, de reforçar e exaltar essas identidades étnicas, né, dessas crianças, homenageando, trazendo referências, exaltando essas personalidades que se parecem com elas, para que elas possam, então, dessa maneira, se reconhecer e se amar enquanto crianças negras, né? Então, trazendo aqui o livro para vocês, do lápis cor de pele, é esse aqui. Essa parte que a personagem se questiona, então, qual a cor do lápis cor de pele, né? Existem tantas. Essa coleção dos tons, para vocês darem uma olhada. Não precisa ter, eu fiquei pensando depois, a gente não precisa ter essa coleção em casa. Se a gente pegar vários tons de amarelo, marrom, laranja, rosado, a gente consegue montar um kit de lápis, tons de pele, né? Para que as crianças possam usar essa diversidade. E também trazer livros, né? Então, eu trago aqui para vocês exemplos de livros com personalidades que fogem daquele estereótipo de protagonismo branco que a gente encontra. Então, esse aqui são histórias africanas recontadas para crianças. Pequeno Príncipe Preto. São livros que podem ser trabalhados o ano inteiro, não só no 20 de novembro, né? São livros que podem ser trabalhados para alfabetização, para linguagem. Então, o Tupi que você fala, um livro com referências indígenas, trazer as palavras originárias, né? Então, esse aqui, O Segredo das Tranças e Outras Histórias Africanas, são histórias que podem ser trabalhadas no dia a dia, não precisa ser trabalhado só a consciência negra, e não deve, né? Então, Amores do Emicida, que eu utilizei para trabalhar a alfabetização, né, a consciência fonológica da vogal A. Utilizei também esse livro com as crianças, que também é do Emicida, e foi assim que eu e a Escuridão ficamos amigas. Você pode trabalhar vários temas e usar esses livros com protagonistas negros, para reforçar a identidade dessas crianças e também para outros grupos de crianças normalizarem, né, esse protagonismo. Então, eu finalizo aqui minha fala, de novo, com aquela frase de que no Brasil não basta somente não ser racista, é preciso ser antirracista. E isso a gente trabalha todos os dias, em todos os lugares. Não só os educadores, mas também os pais em casa, as famílias, né? Então,
acho que era isso que eu queria compartilhar com vocês, essa atividade, e que são pequenas coisas que a gente pode contribuir para que seja desconstruído esse conceito, né, esse preconceito que nós temos tanto, né, e infelizmente ficou tão explícito nos últimos anos. A gente sabe que desanima, a gente sabe que olhar os comentários e as falas desanima, mas a gente tem que acreditar que tem pessoas também que estão do nosso lado, pensam como a gente e querem fazer diferença também. Só que a gente precisa começar, né? Não adianta só ficar na fala, precisa ser feito alguma coisa. Então, acho que era isso. Agradeço e acho que agora eu abro para perguntas para vocês. Desculpa se eu me excedi em alguma fala, se eu usei algum termo errado, mas eu estou aqui também para aprender e eu gostaria muito de aprender com quem sabe mais, né? E quem vive isso realmente. Acho que é isso. Antes de abrir para as perguntas, eu vou passar aqui uma imagem uma capa de um livro, na verdade, que se relacionou muito com lápis cor de pele. Deixa eu achar aqui. Que é essa daí. Deixa eu tirar o comentário rapidinho. Isso aí é racismo. Deixa eu abrir. Da Adriana Alves Silva, Ana Lúcia Goulart de Faria, Daniela Finco, que são as organizadoras. Feminismo em estado de alerta na educação das crianças pequenas. Transformações emancipatórias para pedagogias descolonizadoras. De Pedro e João, a editora. Que é algo que relaciona bastante com o tema com o livro do lápis cor de pele. Deixa eu tirar. E abrindo para as perguntas, acho que o Michel, o senhor pode fazer? Tem alguma pergunta? Quer ler o seu chat? Eu queria fazer uns comentários, mas se vocês quiserem falar pelas perguntas primeiro, depois eu posso comentar. Ok. Eu vou tentar achar aqui alguma primeiro. Mas pode ir fazer uns comentários já, que até eu achar aqui as perguntas. Tudo bem. Não, parabenizar mais uma vez aí, né, por essa dinâmica super interessante, bem construída, apresentada pela Laís. E, gente, é muito triste, né? Você não vê a sua pele, né? Você não vê a sua pele. E não só palavras, não são só palavras, você falar lápis cor de pele, né? Demonstra o modo como o pensamento está estruturado de o que são humanos e o que não são humanos, né? É muito triste, assim, muito triste mesmo, assim. Eu tenho crianças e eu fico pensando, porra, podia ser meu filho, cara, né? Ele ter o direito negado a se ver, a se enxergar, né? Que coisa grave. E essa questão, né, de que a Laís repetiu, de que não basta não ser racista. Mas é que, assim, esse não ser racista é uma posição de neutra que não existe, né? Porque ou você está lutando contra, ou você está ajudando a favor. Não tem isso de, isso não tem nada a ver comigo. Não existe isso, né? E é muito doido, assim, eu vejo até no ambiente educacional, como isso se reproduz, assim, e até linkando com o Paulo Freire também, como a educação convencional ensinou vocês, principalmente, a serem obedientes. Os professores também, a serem obedientes à burocracia e etc. Mas quantos alunos também já não passaram por situações onde eles sentiram, não tinha nada explícito, mas eles sentiram que eles estavam sendo tratados de maneira diferente, ou que aquele exemplo dado não se aplica à realidade dele, né? E, ao mesmo tempo, não tiveram ali o impulso de falar, não, mas, professor, não é assim, cara, né? Não se aplica à minha realidade isso que você está falando, né? Então, também construir essa resistência de desobediência quando cabe a desobediência, né? Só para
último comentário, eu acho muito interessante uma coisa da literatura brasileira mais antiga, de que Machado de Assis e Guimarães Rosa, os dois têm um conto chamado O Espelho. Os dois têm. E o do Machado de Assis fala da construção da sua imagem pela sociedade, como a sociedade te molda com o olhar dela. E o do Guimarães Rosa fala da sua impossibilidade de enxergar quem você é devido a essa construção que a sociedade coloca sobre você, né? E assim, e textos antigos, mas que, tipo, já é uma coisa antiga, assim, de como a sociedade te cega, como ela te impossibilita ao não te dar as ferramentas de se enxergar, porque se enxergando, você questiona o lugar onde te colocaram no jogo. E se você quer ou não estar ali, né? Agora, que nem, olha que triste, a menina, ela prefere não se ver como uma pessoa negra, né? Para ela essa é a saída. Então é muito, muito importante. Nossa, achei fenomenal esse trabalho aí que a Laís apresentou. Parabenizar vocês, viu? Nossa, me sinto muito agradecido por vocês me permitirem estar aqui e acho que é só isso, só. Pode voltar para as perguntas. Obrigado. Eu que agradeço. De fato, toca muito quando a Laís falou que a menina preferiu a cor salmão do que, tipo, para definir ela, tipo, desenhando ela. Tipo, é muito, tipo, emocionante, mas, tipo, ruim. Não emocionante, bom, sabe? Temos que lembrar também que Machado de Assis foi muitas vezes traduzido como uma pessoa branca, né? Em várias vezes vemos assim, em fotos, traduzido como branco, só que ele era um negro. Mas agora vamos para as perguntas, né? A Petra Machado fez outra aqui. Como as crianças lidam com a autoaceitação? Então, eu não tenho contato com eles na escola regular, né? Que eles têm os outros colegas. Dentro da comunidade, como são crianças que estão nas mesmas condições sociais, né, e étnicas também, existem comentários entre eles, às vezes, a gente já presenciou, mas é mais sutil, né? São em menor quantidade. Essa atividade em especial me fez refletir que realmente, por exemplo, essa criança, ela, como eu disse, ela não se aceita, né? Ela não se reconhece, porque ela não tem essas referências. Então, talvez ela queira se parecer com a Barbie Malibu, com a princesa Cinderela, né? Porque ela não tem essa referência de princesa, de Barbie. É isso que ela vê, é isso que ela recebe. Ela recebe doação de brinquedo, bonecas negras, princesas, livrinhos de princesa. Então, eu falo que esses livros que eu mostrei no final precisam estar em circulação, né? Nas escolas regulares e também nas escolas de educação não formal, né? Que é o caso lá do nosso projeto. Para que as crianças tenham essa identidade, né, representada e trabalhar essa autoaceitação. Isso precisa ser trabalhado nas escolas, né? Não só no ambiente onde tem só crianças negras, mas numa escola com todas as crianças presenciando, né, essa atividade e esses personagens também. Então é complicado, né? É muito triste de ver, como o Michel falou, é triste. Uma criança pequena, né? Ela não tem ainda aquela marra de brigar, e muitas vezes as pessoas, os adultos também não, né? Porque aquilo foi silenciado tantos anos que acaba não vindo à tona. Então, se desde criança a menina, o menino aprender a se aceitar e a se amar, né? E eu sou importante, e eu sou lindo, e eu preciso, né, reconhecer isso, para não tornar isso um trauma e um bloqueio futuro, né? Então, é um trabalho, assim, que tem que começar de cedo, desde muito novo, né? Sim, a autoaceitação é realmente muito importante, né? Principalmente na fase no mundo inteiro, né? Que a gente está colocando agora em pauta essas coisas, né? Coisa que devia ser já muito do passado. A
Próxima pergunta é da Pietra Machado novamente. Você já teve que lidar com a não aceitação das crianças durante os projetos? Comentários, expressões, atitudes? Entre eles, a gente presencia alguns comentários entre eles, sim. A gente busca sempre trazer essa discussão, né? Conversar sobre todos os corpos serem lindos, todos os cabelos serem lindos, todas as cores serem lindas, né? Os tons de pele. A gente traz essa reflexão sempre, mas é um trabalho que tem que ser contínuo, né? Como eu falei, não tenho contato com eles na escola regular, então não sei quais os comentários que eles escutam na escola, né? Mas dentro do projeto, quando a gente presencia esse tipo de coisa, a gente tenta intervir, né? E explicar, e conversar, e propor um debate em relação a isso. Não recriminar, porque isso também, às vezes, vem um comentário de alguma coisa que ele mesmo já escutou e ele reproduz isso para outra criança, né? Como forma de defesa. Mas, sim, então, o nosso papel lá é auxiliar, né? Propor essa reflexão mesmo. Eu acredito que as perguntas são essas. Tem uma do Guilherme Cruz também, que é qual é o nome do Instagram do projeto, que já foi respondido ali embaixo, que é o Colhe Paulo Freire, né? E eu acho que é isso. Professor, você tem mais algum comentário? Não, já contribuí com um pouco que eu pude aí na reflexão. Com certeza, professor. Chama o Paulinho para isso, já apareceu. Muito grato, Laís, por todas as reflexões aí, por todas as experiências partilhadas aqui com todas e todos nós, né? Agradecemos aí também o professor Michel aí pela mediação, pelas excelentes reflexões também em torno aí da temática, né, relacionada à vivência e atividade lápis cor de pele. Também agradecemos a todas e todos que estão aí nos comentários, aí acompanhando via chat do YouTube. E assim, né, a gente considerou super importante trazer um projeto social envolvendo aí a temática do Paulo Freire, pensando aí no centenário, né, do nascimento do patrono da educação brasileira, e a Laís prontamente aceitou, né, o convite, via intermédio da Luciana, a qual também agradecemos, né. E, Laís, é fantástico, né, a proposta. Se eu não me engano, temos estudantes aí, né, realizando atividades do projeto integrador, né, do quarto ano, se eu não me engano, né, estão desenvolvendo as atividades aí junto com o projeto, né, e a gente busca fazer essa relação do ensino, da pesquisa e da extensão, né, e o Instituto Federal, ele possibilita, né, desde do ensino médio, essa inserção, essa intervenção social de nossos estudantes, como foi dito inicialmente, não apenas para a formação técnica, uma formação para o mercado de trabalho, mas uma formação para o mundo do trabalho, para uma formação que entenda aí as relações de trabalho, né, as relações sociais estabelecidas, todas as lógicas de opressão existentes, né, todas as lógicas, como foram ditas, nas lógicas racistas, sexistas, misóginas, homofóbicas, capacitistas, etaristas, né? E é super importante nos posicionarmos, né, e agirmos coerentemente a tal posicionamento, a tal discurso, né? Como diria Paulo Freire, senão, se a gente só ficar no discurso, vira um mero blá blá blá, né? E se a gente ficar só na atividade, na prática, também na ação, a gente se torna reacionário, a gente se torna, né, mero ativista ali, sem fazer essas relações, né? Eu acredito que o projeto aí trouxe excelentes contribuições, né, para a nossa própria formação, não só a dos estudantes, como o próprio Michel aí apontou. Não sei, Laís, se você queria também fazer mais alguns comentários aí nessa parte final aqui agora, né, a partir de todos os comentários que o professor Michel fez, dos comentários que a galera fez no chat, né, de todas as reflexões que estamos fazendo aqui. Se quiser fazer mais alguns comentários, a gente tem ainda mais uns 20 minutinhos,
e aí depois a gente encerra e já envia aí o link da presença para a galera também, e já apresenta as próximas atividades que teremos, incluindo aí o intervalo musical que seguirá na sequência. Então, fica à vontade aí, Laís, por favor. Bom, eu só queria agradecer imensamente o convite de vocês, a abertura, para falar aqui em nome do projeto. Acontece com muita gente por trás, toda a rede de apoio, todos os voluntários. Eu estou aqui só representando mesmo, transmitindo para vocês um pouquinho do nosso trabalho. Agradecer imensamente poder falar aqui de Paulo Freire, que é o meu principal inspirador na educação, né? É isso que eu acredito, é isso que eu levo para a minha vida, essa educação transformadora, o oposto, e a gente desconstruir essa educação bancária, né? É a pedagogia por amor, então, e iluminar mentes e abrir mentes, né? E ajudar as crianças e os adultos também a lerem o mundo, né? Para que eles possam transformá-lo. Então, é só gratidão, agradeço imensamente as perguntas, os comentários. Eu estava lendo aqui agora, fico muito emocionada de saber que tem pessoas com esse pensamento ainda, né? Em meio a esse caos que a gente está vivendo, em meio a essa temporada aí de ódio, de discurso de ódio, de racismo, de discriminação de gênero, enfim. Então, eu agradeço muito e espero, sim, estar à disposição. Quem quiser entrar em contato e participar do projeto e ajudar e conhecer, nós estamos de portas abertas. Agradeço muito mesmo a oportunidade. Paulinho, está aí? Sim. Você falou que tem uns minutos, posso só contar uma coisa que eu achei que tem muito... Por favor, fique à vontade. Né? Eu, desde a graduação, eu era muito envolvido com movimentos sociais. No final da minha graduação, eu fui fazer um trabalho em Americana, porque eu estudei na Exalc, né? Eu me formei na Exalc, e o meu trabalho, que foi inclusive o meu trabalho de graduação, a minha monografia, foi visitar a comunidade que era uma favela e se tornou um bairro devido à organização popular. As pessoas se organizaram e transformaram o que era uma favela num bairro. Elas fizeram mutirões para construir as próprias casas, e aí um vereador que era mais ligado às causas sociais conseguiu o apoio da Caixa a comprar material, e as próprias pessoas trabalhavam, e elas se ajudaram a construir a casa de todo mundo. E aí, dessa experiência, eu fiz contato com uma turma no México que trabalhava com habitação faz muito tempo, e eu fui para lá, fiquei 1 ano lá, ajudando num processo lá, aproveitei para fazer uma pesquisa, mas fui lá para ajudar um movimento social lá de habitação. E aí eu fiquei sabendo da história desse movimento, que agora acho que já tem 40 anos, mas é um movimento que começou como um projeto desse da Laís. Ele começou com universitários indo lá, numa região que tinha assentamentos, e tentando ajudar, e começaram alfabetizando as pessoas. E da alfabetização veio o desejo de aprender sobre a cultura, sobre música, sobre construção, e eles decidiram entrar, porque no México é um pouco diferente da gente aqui. O problema social no México não é favela, assim, a questão habitacional. Lá a questão é que as pessoas ricas são donas de tudo em volta da cidade. E aí, que nem quando a gente assiste a Vila do Chaves lá, aí tem os cortiços. As pessoas ficam morando em cortiços, vivendo mal e pagando muito caro por morar naqueles cortiços. E aí, nisso, as pessoas decidiram tomar as terras ao redor da cidade. E assim, foi um movimento tão grande, que, tipo assim, teve impactos na política nacional do México. O exército chegou a tentar tomar de volta a região, mas se comoveu com as pessoas se unindo e trabalhando junto, e ficou contra o governo. Tipo assim, então assim, é uma história, às vezes as coisas começam pequenas e a gente nunca sabe o que vai acontecer, na verdade, né? Então, assim, quando eu fiquei sabendo da história deles, eu falei, nossa, mas é uma coisa muito, muito louca, assim, tipo, começou com estudantes que iam lá e que tentavam ajudar, e no final tá aí, 40 anos que eles estão lá num movimento para
as pessoas que não têm casa ter direito à habitação de uma forma digna, né? Mas só uma história que eu me lembrei aí vendo esse projeto. Você vê a importância do poder popular, né? Então, assim, quando a população perceber a importância disso, né? E é isso que a gente espera. É emocionante ouvir, né? Isso, porque aí a gente pensa, tem chance, né? De crescer isso e de virar uma coisa muito maior, que é o que a gente espera, na verdade, né? Mas a gente precisa de apoio também e vontade, né? Muito, muito legal. Obrigada por compartilhar. Fico feliz. Muito legal, Michel e Laís, né? É interessante trazermos essas experiências, talvez para também incentivar, né, ou motivar aí a sempre pensar em uma das frases aí de Paulo Freire, né, que a mudança é difícil, mas é sempre possível, né? A mudança é difícil, mas é possível. Às vezes a gente pensa sempre o contrário, né? Nossa, a mudança é possível, mas é muito difícil, vamos deixar para depois, né? E realmente aí a gente não tem ideia, não tem noção do que a semente da educação, a semente da união, a semente do estar com, né, e não fazer para, né, mas o fazer com as outras pessoas, no que isso pode gerar, né, quando a gente pensa aí na incompletude, né, dentro da obra de Paulo Freire, quando a gente pensa no ser humano e a sua incompletude, acho que traz exatamente isso que vocês estão dizendo, né? Que a gente precisa... a gente é um ser político, ideológico, social, né? Então ninguém vive sozinho, e nessa experiência aí que o Michel trouxe, por exemplo, um segmento da sociedade, um setor aí, no caso o setor do exército mesmo, né? Se identificou naquela relação, naquelas ações que estavam sendo estabelecidos ali para ter vida digna, né? Simplesmente dignidade, né? Ter o direito ali a moradia, a uma vida boa, né? Uma vida boa para todas e todos, e não apenas para quem tem dinheiro, né? Eu costumo falar isso nas minhas aulas, que o feudalismo demorou 1000 anos, mas acabou. Então, dentro aí uma das falas dentro da cultura das lutas antirracistas, né, que os nossos passos vêm de longe, né? Então esses passos vêm de longe. Com Mandela a gente aprende bastante sobre isso também. Então a gente tem muitas referências, a gente precisa nos decolonizar, né, desse pensamento, das nossas ações, não só dentro da educação, né, mas fora dela, fora nos demais espaços, porque, como foi dito anteriormente, né, a gente está... É uma reflexão proposta por Paulo Freire, né? Contra quem e a favor de que estamos? Contra quem e a favor de quem estamos sendo hoje? Né? Então, é importante sempre esse posicionar-se e o estar coerente a isso. Isso não significa que estaremos sempre, né, certos daquilo que estamos fazendo. A gente precisa refletir também, e identificando os erros, né, a gente reconhece e dá um passo adiante para haver esse salto, né, essa mudança, toda essa nova forma de ver, estar e ser ao mundo, né? Então, a vivência e lápis cor de pele, né, o projeto Paulo Freire nos traz essas luzes, né, nos traz essa vivência, esse novo olhar, né, para uns com os outros e umas com as outras, né? Então, mais uma vez, Laís, agradecemos muito aqui de coração, tá, a sua participação aqui. Deixamos aí o contato nos comentários, ó, o Instagram aí do projeto, tá, para quem quiser seguir lá, acompanhar, colaborar de alguma maneira, tá? Enviamos aí nos comentários também o formulário de presença. Eu não esqueço aí da parte da tarde agora para responder o formulário de presença, para quem quiser o certificado depois também desta palestra agora da tarde, basta preencher aí o formulário, e depois nós teremos a atividade da noite também, tá? Deixa eu só acompanhar aqui no chat para ver se temos mais alguma pergunta, algum comentário antes de finalizarmos, pessoal. Alguém aí do chat? Houve ali um comentário da Pietra do projeto integrador, né, do projeto
Encantando com Histórias, que é o do 4º ano do ensino médio, que estão fazendo parte desse projeto, pessoal do 4º ano de informática. A Milena aqui também agora falando do que projeto lindo, né? Que está emocionada aí com esse importante projeto. E a galera agora agradecendo e parabenizando aí também Laís, né? Professor Michel aí também com as reflexões. Então, acho que podemos ir encerrando por aqui. Se quiser dar os últimos comentários, então, agora, para finalizar e se despedir, fiquem à vontade aí. Podemos começar com o professor Michel aí, e depois finalizamos com a Laís. Aí depois os membros aí da comissão retornam para finalizarmos a tarde de hoje. Gente, muito obrigado aí, né, principalmente ao Paulinho e à comissão pelo convite, e à Laís pelo belíssimo trabalho e apresentação. E é isso, né? Tem um filósofo americano que morreu recentemente, inclusive, chama Graeber. Ele dizia que o que a gente vive no capitalismo era o sonho do povo feudal oprimido pelo senhor feudal, e que no carnaval eles sonhavam numa sociedade livre como a nossa, né, para consumo e etc. Hoje o sonho tem que mudar, e o sonho já mudou faz muito tempo, e eu acho que o carnaval está em marcha e a gente ainda vai ver esse mundo mudado ainda. Eu acho que ainda conseguiríamos ver com os nossos olhos um mundo melhor aí nascendo. Mas é isso aí, muito obrigado, gente. Agradeço também novamente, pessoal, a atenção, a interação de vocês, a oportunidade de estar aqui falando um pouquinho sobre esse projeto. E é isso, vamos juntos. Eu acredito ainda no poder da educação transformadora, e eu acredito mais sabendo que tem jovens como vocês, né, nesse projeto junto com a gente, nessa luta, tá bom? Muito obrigada a todos e uma boa tarde. Muito obrigado mais uma vez, Laís, tá? Então, nos despedimos aí dela agora, mais uma vez agradecemos. Pessoal, então não se esqueçam aí de responder o formulário de presença, tá? Por favor, respondam ao formulário, podem fazer sugestões ou comentários aí sobre a atividade de agora à tarde também, ok? E aí, para seguirmos aí com a nossa programação, né, nós teremos o intervalo musical, e aí às 18h30 nós retornaremos com o documentário do Centenário de Paulo Freire, da TV Cultura, tá? Um documentário de 30 minutos, será exibido das 18h30 às 19 horas. Aí, na sequência, a gente faz a abertura da noite, e nós teremos aí a presença virtual da professora Ana Maria Freire, Anita Freire, com a palestra A Atualidade do Pensamento de Paulo Freire, tá? E aí nós teremos aí como a mediação alguns docentes do programa de pós-graduação em Educação e Direitos Humanos, daqui do Instituto Federal de Piracicaba, e aí, se tudo der certo, também contaremos com a presença virtual de alguns representantes de alguns setores aqui do Instituto também, para realizarmos aí a abertura da noite e a participação da professora Anita Freire, tá? Então, às 19 horas, o pessoal aí do integrado, né, do ensino médio integrado do campus também podem participar, e aí quem participar lá e responder a lista de presença também ficará receberá o certificado, né, desta palestra da noite, tá bom? O Rocco e o Coelho querem fazer também alguns comentários aí finais sobre a palestra aí agora de tarde, e aí na sequência a gente já inicia aí 30 minutinhos para finalizar a tarde de hoje com o intervalo musical. Só agradecer mesmo a presença de todo mundo, a presença do Paulinho, a presença da Laís, que não sei se ela está assistindo, a presença do professor Michel, que ajudou a gente com a mediação. Eu acho que é isso. Muito obrigado a todos. Eu também vou agradecer, né, a apresentação da Laís, o Paulinho, o nosso querido amigo aí, desculpa, Gabriel. Agradeço a todo mundo que estava no chat, que mandou as perguntas. Obrigado. Obrigado, Paulinho.
É isso aí, galerinha. Então, mais uma vez, muito grato. Não se esqueçam da lista de presença, tá? Então, teremos aí agora 30 minutinhos, né? Até umas 4h30, com um intervalo musical. Algumas músicas se repetirão aí ao longo dessa semana, tá? Para quem não escutar em um dia, pode escutar no outro, tá? E a trilha sonora, né, ou melhor, os direitos autorais, a gente vai colocar tudo na descrição do vídeo, de cada vídeo, tá? Para que vocês também tenham acesso aí a algumas das músicas que foram escolhidas pela própria comissão, né? Então, estudantes aí responsáveis pela comissão escolheram aí essas músicas para fazermos aí os nossos intervalos musicais. Então, tenham uma boa tarde, até às 18h30, então, tá? E partilhem aí, aproveitem um pouquinho, degustem aí com este intervalo musical dessa seleção de músicas escolhidas pela comissão. Então, tchau, tchau, fiquem bem, Tchau, até a próxima. Tchau, Coelho. Tchau, tchau. Tchau.